O próximo resultado, ele tem uma coisa bem legal, que ele mostra como nem sempre é tão direto usar a hipótese de indução. Ele vai dizer respeito, é o 6 aqui, deixa eu trocar, a um resultado que todo mundo conhece, que é aquele resultado que diz que uma PG de razão meio nunca supera o número 1. Meio, mais um quarto, mais um oitavo, mais um 16avo, tal, nunca chega em 1. Eu gosto de fazer isso geometricamente, falando assim, olha, imagina que aqui eu tenho uma barrinha que vai de 0 a 1. Se eu pegar aqui, olha, isso aqui é meio. Mais um quarto. Mais um oitavo. E assim por diante. Eu posso ir somando sempre partes menores, vou me aproximando infinitamente de 1, nunca chego lá. Tá? Mas, de novo, não é só sobre o resultado, não é primariamente sobre o resultado, é sobre a técnica. Então vamos tentar mostrar que isso aí é verdade, que esse resultado é verdade usando indução. Tá? Então eu quero mostrar que isso aqui nunca vai passar de 1, ou seja, que o somatório das n primeiras frações, né, 1 sobre 2, mais 1 sobre 4 e assim por diante, tá? Eu vou dizer aqui que o meu SN é 1 sobre 2, mais 1 sobre 4, mais 1 sobre 8, mais 1 sobre 2 elevado a n, dizer que isso é menor do que 1. De modo compacto, eu posso dizer que SN é o somatório de 1 sobre 2 para i igual a 1 até n, né? E eu quero afirmar que isso é menor do que 1. Tá? De novo, vou deixar o caso base como exercício para vocês, é bem tranquilo mostrar que isso aí vale quando n é igual a 0. Tá? Aqui é elevado aí, tá? Aliás, nesse caso, só uma observação, já começa com n igual a 1, tá? O caso base começa com n igual a 1, depois faz mais sentido. Mas de qualquer forma, caso base é bem tranquilo. Eu vou fazer aqui a hipótese de indução, vou descrevê-la para daí a gente tentar provar e errar, porque é muito fácil errar esse aqui se a gente for com a mesma ideia de exemplos anteriores. Então, na minha hipótese de indução eu vou ter o quê? Somatório de i igual a 1 até n menos 1, né? A ideia é ir até n menos 1, de 2 elevado a i é menor do que 1. Essa é a minha hipótese de indução, bonitinha, tudo certo com ela. Vamos tentar o passo para ver por que eu falo que é muito fácil errar. Vamos começar com esse termo aqui. Somatório de i igual a 1 até n de 1 sobre 2 elevado a i. Eu quero concluir que isso é menor do que 1. A gente já fez isso em pelo menos 2 exemplos anteriores, que para fazer surgir isso aqui, eu sei qualquer receita, não sei? É só eliminar o último termo do somatório. É só eliminar não, né? Jogar ele para fora. Então eu posso falar que isso aqui é igual a 1 sobre 2 elevado a n, é o último termo do somatório, né? 1 sobre 2 elevado a n, mais o somatório de i igual a 1 até n menos 1 de 1 sobre 2 elevado a i. O que eu faço agora, gente? O que eu posso usar nesse momento? Esse termo aqui, hipótese de indução. Né? A hipótese de indução me permite dizer que isso aqui é igual, aliás, menor, né? Que aqui é uma desigualdade estrita. Eu vou ter 1 sobre 2 elevado a n mais 1. Né? Eu troco isso aqui por algo menor do que 1. É essa a minha hipótese de indução, correto? 1 sobre 2 elevado a n mais 1, tem como mostrar que isso é menor do que 1? Meu objetivo é mostrar que esse negócio aqui é menor do que 1, correto? Só que isso aqui é um termo não negativo, né? Isso mais 1 necessariamente dá maior do que 1. Vejam que interessante, para vocês que não estão muito familiarizados com demonstrações matemáticas, são algumas coisas que a gente vai aprendendo ao longo do caminho. Assim, um caminho da prova dar errado não quer dizer que o resultado não vale. O resultado é conhecido, o resultado vale.
Só que o jeito que eu usei a minha hipótese de indução aqui me deixou numa situação ruim, me deixou com uma expressão que eu não consigo resolver. Note que ela não é falsa. Se esse negócio aqui é menor do que 1, certamente ela é menor do que 1 mais alguma coisa. Então não é que a expressão é falsa, mas ela não me ajuda a provar o que eu quero provar. Porque ela já estourou 1, ela já é 1 mais alguma coisa. Eu gosto desse exemplo porque é o exemplo mais simples que eu conheço em que o uso da hipótese de indução tem que ser cuidadoso. Se eu usar do jeito mais óbvio, dá errado. Então vamos voltar e usar ele de um jeito mais cuidadoso aqui. O que eu vou fazer? Eu vou tirar um fator para fora. Eu vou colocar 1 sobre 2 multiplicado, e daí o que eu vou ter aqui dentro? Eu vou ter I igual a 0 até n menos 1 de 1 sobre 2 elevado a i. Concorda? Porque, onde que começava isso aqui? 1 sobre 2. Agora o equivalente é 1 sobre 2 vezes 1, né? Que é 1 sobre 2 elevado a 0. Como eu joguei esse cara para cá, deslocou todo mundo 1 a menos, né? Eu podia ter mantido os índices e colocado um menos 1 no expoente, tinha mais um jeito de escrever isso. Mas basicamente eu desloquei todo mundo de um fator, ok? Então a gente tinha aqui, olha, lembra, se ficou confuso, expande isso. Isso aqui é 1 sobre 2 mais 1 sobre... Desculpa, 1 sobre 2 mais 1 sobre 4 mais 1 sobre 8 mais 1 sobre 16. Ao colocar 1 sobre 2 em evidência, o que sobrou aqui? 1 mais 1 sobre 2 mais 1 sobre 4 mais 1 sobre 8. Né? Porque 1 sobre 2 multiplicado com 1 dá o meu primeiro termo de antes, que era 1 sobre 2. 1 sobre 2 multiplicado com 1 sobre 2 dá o meu segundo termo, que era 1 sobre 4, e assim por diante. É a mesma expressão, mas eu modifiquei ela para trabalhar. Isso é importante porque esse meio aqui, esse fator meio, vai me ajudar a não cair no mesmo problema de antes. Já vai ficar claro isso. Agora, isso aqui está bem parecido com isso, exceto que aqui eu começava no 1, na minha hipótese de indução. Então, o que eu vou fazer? Eu vou manter 1 sobre 2 aqui e vou multiplicar por somatório de i igual a 1 até n menos 1 de 1 sobre 2 elevado a i. Mas, eu não posso sumir com um termo, né? Quando isso aqui é 0, tem que ter um termo a mais aqui fora do somatório, que é 1 sobre 2 elevado a 0, que é 1. Coloquei ele de fora. Beleza? Vejam que não tem como a priori eu saber que um caminho era bom ou outro é ruim. Prova tem tentativa e erro, sabe? Você vai tentando tatear. Mas vocês perceberam que eu fiz surgir a expressão da hipótese de indução por um outro caminho? Tá claro que isso aqui é a expressão da hipótese de indução, gente? E daí vamos usar ela então. Então a gente vem aqui, pela hipótese de indução, a gente troca aqui. Pode perguntar. Um dividido por 2 elevado a 0. Exatamente. É que compara esses dois caras aqui, Essa expressão, o primeiro termo era 0, tá vendo? E esse eu comecei no 1. Eu comecei no 1 de propósito para conseguir usar a hipótese de indução. Mas eu não posso sumir com as coisas, né? Eu só manipulo para ficar no formato que eu quero. Então o primeiro termo, que era elevado a 0, eu joguei para fora, do somatório. De nada. Então, 1 sobre 2 vezes, aqui desigualdade, porque a minha hipótese de indução trabalha com uma desigualdade estrita. Isso aqui, segundo a hipótese de indução, é menor do que 1, certo? Isso aqui é 1 também. Meio vezes 1 mais 1, que é 2, vai dar 1. E aí, beleza, conseguimos provar. Olha só. Isso aqui é menor do que 1. Como eu disse, não tinha como saber a priori, tentativa e erro e tal, mas é só para vocês não ficarem com a impressão de que toda a prova por indução é uma coisa bobinha, que é sempre óbvio o jeito que você acha para aplicar a hipótese de indução. Não, às vezes é que as primeiras a gente faz a mais simples possível, né? Mas vejam que mesmo essa que tem a mesma carinha de somatório, já tive que fazer algo um pouco diferente.